Fala pessoal, aqui quem fala é o Nutritor Gomes e respondendo a nossa enquete do grupo sobre o que é lipedema, né? Antes de mais nada eu gosto de falar sempre o significado do que se trata o nome, né? Lipedema, o edema significa inchaço, então é inchaço de alguma coisa. E o lip, ele vem de lipídios, que refere à gordura, então são um inchaço das gorduras. E aí quando a gente fala sobre inchaço de gordura, a gente vai remeter que as gorduras elas podem sim também hipertrofiar como se fossem células musculares. Quando a pessoa fala assim, por exemplo, vou para a academia para fazer hipertrofia, para as células dos músculos crescerem, então isso também acontece com as células gordurosas. Elas podem hipertrofiar e também quando pode gerar uma certa doença chamada uma das, lipedema. E lipedema é quando acumula essas células em locais específicos, pode ser nos braços, nas pernas, onde a pessoa ela tem um peso possivelmente ideal, mas com os braços bem grandes, em um local específico, ou pernas lá nas coxas bem grandes. Isso significa que aquela região ela tem esses tipos de células que estão no tamanho aumentado, um edema. E aí a gente vai entrar com a equipe multidisciplinar para poder tratar isso. E aí a gente vai entrar na minha parte da nutrição, a gente entra para tentar atenuar, tentar reduzir os efeitos nocivos que podem ser causados a partir do inchaço, tá? E esse inchaço que as células de gordura ela vai gerando umas certas toxinas que vão dar um efeito inflamatório para o nosso corpo. E aí a gente vai entrar com uma dieta anti-inflamatória, o que seria isso? São alimentos que não vai causar mais inflamação e com efeito benéfico de reduzir a inflamação que é gerada por ali. Então a gente vai começar a tratar em alguns motivos, Por exemplo, a gente vai começar a tratar com redução do excesso de calorias, então a gente vai ter que fazer uma dieta personalizada para com que aquela pessoa não consuma alimentos que vai aumentar o edema das células, então a gente vai entrar com uma caloria específica para aquela pessoa, para não ter estímulo de hipertrofia das células gordurosas. A gente vai também atenuar os efeitos da toxicidade, de efeitos inflamatórios das células de gordura, e também a gente vai também reduzir os efeitos que podem ser efeitos colaterais daqueles inchaços e aquelas gorduras. Por exemplo, a pessoa pode ter um risco de trombose aumentada, então a gente vai também entrar com algumas causas, com alimentos que vai reduzir essas chances. Então, o lipedema, ele acaba sendo um acúmulo excessivo de gorduras em locais pontuais. E a gente vai também ter o braço da estética, seja por farmacêutico esteta, seja por esteticista, seja por médicos esteticistas, que vão ajudar também localmente atuando naquela redução das células de gorduras. Lembrando, gente, que a gordura ela é uma célula do nosso corpo. O nosso corpo não cria estratégia para matar ela. Ela tem um tempo de vida útil, que eu vou falar num próximo vídeo sobre o tempo de vida útil das nossas células de gorduras, mas também a gente vai ter que fazer com que o nosso corpo utilize as nossas reservas, porque a célula de gordura tem algumas funções. A célula de gordura tem a função de reserva de energia, formação de hormônios e entre outras funções. E aí então é uma coisa que o nosso corpo tem como algo bom. É como se fosse uma célula de gordura, uma célula de músculo. Então é algo que o nosso corpo tem como bom. Então ele não vai eliminar a célula de gordura com uma facilidade. Então existe uma certa estratégia para que faça com que aquela célula de gordura vá reduzindo conforme o tempo vai avançando, tá bom? Então a nutrição ela vai acabar atuando nessa parte. E o que seria uma dieta anti-inflamatória? Como falei anteriormente, a gente vai reduzir os alimentos que são pró-inflamatórios. E quais são os alimentos que geralmente são pró-inflamatórios? No ranking, no grupo geral, a gente tem alguns que são bem semelhantes, mas existem alguns específicos. Eu vou falar no modo geral. Então, gorduras saturadas em excesso, então são alimentos, fontes de animais em excessos, e a gente vai ter que reduzir, como leite, carne vermelhas, esses gêneros também a gente teremos que reduzir. Alimentos industrializados ali é o top.
de gerar inflamação. Então, tudo que vier embalado, tudo é um exagero, mas a maioria dos produtos que vem embalado, nós teremos que reduzir também, como biscoitos, salgadinhos, qualquer tipo de temperos também industrializados, né? Também esses vão gerar fonte de inflamação. Embutidos, que seriam salsicha, linguiça, mortadela, presunto, peru, voltando a falar da gordura saturada em excesso, como queijo prato, queijo mussarela. Então, esses alimentos eles são pró-inflamatórios. E os anti-inflamatórios? Quais são os alimentos que vai reduzir a nossa inflamação? A gente vai dispor dos alimentos coloridos da natureza. Então, por exemplo, você consome o alface normal, o alface roxo, o repolho normal, o repolho roxo, pimentão amarelo, pimentão vermelho, a uva roxa, o morango, o tomate. Esses alimentos eles são anti-inflamatórios, têm um potencial muito grande de ser anti-inflamatório. Então, principalmente nas colorações roxeadas, avermelhadas e amareladas, tá? A amarela a gente vai semelhar também com laranja. Então a gente pode compor o nosso prato com isso. E daí vem a nossa criatividade, fazendo os alimentos como comidas, receitas de bolos, receitas de bebidas, de sucos, detox. E aí a gente vai atuar nessa questão, tudo bem? Existe também um medicamento muito eficaz nessa função, só que eu não vou falar por aqui para não incentivar a autoprescrição, porque não é todo mundo que pode, tá bom? Mas existe sim de fato medicamentos, suplementos alimentares, que não são tão baratos assim, mas existe, que ajuda muito nessa função de reduzir a inflamação na questão causada pelo lipedema, tudo bem? Bom, meu nome é Heitor, como eu falei, vou deixar aqui alguns assuntos para a gente falar sobre um novo tópico e espero vocês na próxima, espero que vocês tenham sanado essas dúvidas a partir desse vídeo e a gente vai falando conforme os próximos tópicos forem avançando, tudo bem? Então, até a próxima!